sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso assunto de hoje é feito nas coxas. O nosso tema de hoje é feito nas coxas. E as pessoas têm essa expressão e tem uma historinha por trás dessa expressão. O que as pessoas geralmente dizem que essa história tem a ver e que vocês vão dizer, nossa, o que tem a ver com arqueologia isso? Quem conta essa história e conta a história da expressão feito nas coxas, diz que ela tem a ver com que lá no período da escravatura as pessoas usavam os escravos como molde para fazer as telhas que ficavam nas casas e em todas as construções. Outro dia que eu me toquei disso, porque a história é muito difundida, ela foi parar na internet também, eu lembrei, eu já conhecia, mas ouvi lá no canal Papo de Preta, que aliás é um canal super legal que eu recomendo, vou pôr aqui o link em que elas duas citam e falam dessa história. As pessoas que não são de arqueologia não são obrigadas a saber a verdade sobre determinadas expressões e essa história é muito difundida. Mas então, o que acontece? Por que as pessoas confundem? Primeira coisa, ela não é verídica e não tem como ser. Não tem como uma pessoa ficar lá parada. Imagina agora, vamos pensar racionalmente, o tempo que demora para uma telha ficar seca. Imagina o tempo que um escravo, é horrível a gente pensar nisso, que existia uma escravidão e que as pessoas eram consideradas coisas, mas ainda assim é o absurdo do absurdo alguém ficar parado um tempão lá esperando uma telha secar na coxa. Bom, Cris, se essa história não faz sentido, por que as pessoas acham que o raio da telha era feita na coxa do escravo? Primeira coisa, o que era usada de molde para essas telhas? Essas telhas, elas não têm tamanho igual, elas são diferentes umas das outras. Porque o que era usada como molde nesse período eram os troncos de árvore. Então tem tronco de árvore mais gordinho, tronco de árvore mais magrinho. E as pessoas ficam imaginando que poderia ser a perna inteira de um escravo. Um escravo é maior, mais alto, mais gordinho, a telha ficava maior. Outro é mais magrinho, menor, a telha ficava menor. Não é tudo por causa do tronco. E ainda no tronco, a árvore tem aqueles nós na madeira. E aqueles nós dão a impressão de que tem um joelho no meio da telha. Sem contar que a árvore começa mais magrinha e ela vai mesmo engordando conforme ela é mais próxima do chão. E daí dá essa impressão como uma perna, de que a coxa e a perna tá ali. Mas na verdade não era isso, o molde eram troncos de árvores. Agora essas telhas realmente eram feitas pelos escravos, mas não na coxa deles. E uma coisa interessante é que existiam marcas de produção. Então o escravo que fazia telha era marcado quantas telhas ele fazia por dia. E cada um tinha uma marca, como uma assinatura. Então alguns colocavam lá 3 dedinhos, outros 2 dedinhos, outros faziam 2 risquinhos, outro um risquinho com 3 dedinhos. Então por essa assinatura, a pessoa que estava tomando conta do escravo, o senhor, o capataz, conseguia medir quantas telhas aquele escravo tinha feito por dia, mas não na sua coxa. E vamos pensar, eu sei que é horrível pensar nisso, mas até em termos de produtividade, o que é mais produtivo? Você ficar lá parado um dia inteiro esperando a cerâmica, né, secar na sua coxa, ou você ter vários troncos e você ir cobrindo os troncos com o barro, com a argila, até ele ir para queima e virar uma cerâmica, uma telha. Claro, em termos de produtividade, usar o tronco é muito mais rápido, muito mais produtivo do que a pessoa fazer na perna. Então assim, essa expressão se popularizou, essa história se popularizou, todo mundo, né, quando conta, você não sabe de onde veio a expressão feito nas coxas, aí começa a contar essa história que arqueologicamente não tem sentido nenhum. Desculpa se eu te decepcionei, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você conta essa história agora que você sabe que não é assim, divulga aí para as pessoas a verdadeira história
história da expressão feito nas coxas, que na verdade não tem essa origem, mas outra que eu não sei qual é. E clica aí um like no vídeo, coloca a mãozinha para cima embaixo do vídeo, se inscreve no canal, aperta aí no sininho para você ter as notificações. Toda semana tem um vídeo novo aqui. Espero que você tenha gostado. Vai lá também na nossa página do Facebook Arqueologia Alternativa. E até a próxima!